bloqueio de identidade e propósito. Eu quero ensinar para vocês aqui, trazer um pouquinho de como que surgiu esse método, como que o Espírito Santo ministrou no meu coração a respeito desse método, para que nós possamos ativar e curar a Igreja de Cristo. De uma maneira bíblica, de uma maneira apostólica, de uma maneira profética, aquele sonho que arde no nosso coração continua ardendo, como sempre, de ver uma igreja ativada. Ainda é um sonho no meu coração de ver uma igreja ativada nos 5 ministérios dentro de um culto, ver todos os irmãos fluindo dentro dos seus dons ministeriais e nos dons do Espírito Santo. Ainda é um sonho ver a realidade de Deus em níveis maiores, se manifestando dentro dos cultos e fora deles também. E aí, o Senhor, ele veio ministrando meu coração durante muito tempo, e trazendo ao meu coração essa consciência de que a igreja atual, ela tem essa necessidade de ser disruptiva, né? Nós vemos tantos seminários, nós vemos tantas conferências, que não que você não aprenda com elas, mas você às vezes acaba fazendo tantos métodos, tantos seminários, tantas conferências, aonde você recebe o poder de Deus, aonde você recebe transferência de unção, e muitos têm a sensação de que quando saem dessas conferências, alguns é a mesma coisa, né? A mesma coisa de sempre, as mesmas falas, os mesmos ensinos. E aí no dia seguinte, depois de 2, 3 dias, uma semana, aquele poder, aquela glória parece que se esvaiu, parece que aquele poder e aquela glória foi embora. Não está mais ali, você não sente mais, você não percebe mais. E aí você tem aquela dificuldade de romper no seu ministério. Você tem esse sentimento dentro de você na questão da inconstância, né? Um dia você está bem, você está na unção, você está na glória. No outro dia, você está lá no fundo do poço, você já não consegue se conectar com Deus, você já não consegue ouvir a voz de Deus, ou você tem a dificuldade, por exemplo, você é um ministro do Evangelho, em que você já jejua, já se consagra, já sobe ao monte, você já é usado por Deus, já flui nos dons do Espírito Santo, mas você ainda não está totalmente satisfeito. Às vezes, o ambiente que você está, numa congregação local, ou quando você recebe convites, é um ambiente de incredulidade, né? Nós vemos que a maior incredulidade não está nas pessoas do mundo. Eu tive uma experiência no Rio Grande do Sul de ministrar para pessoas que eram colonas, né? Os colonos do Rio Grande do Sul, a grande maioria, eles são católicos. Irmãos, por incrível que pareça, os católicos, eles têm um coração muito mais aberto, com muito mais fé, com muito mais intenção e desejo pelo sobrenatural do que os evangélicos. E aí, às vezes, a gente se depara como ministro da palavra de Deus, como avivalistas, em um ambiente de incredulidade. E o problema do ministro, quando ele está debaixo desse ambiente de incredulidade, onde as pessoas não creem no sobrenatural, onde as pessoas têm bloqueios emocionais e espirituais, o problema é que o ministro ele pode até carregar o poder, mas se ele não entender como os princípios e as chaves proféticas elas funcionam de uma maneira bíblica, espiritual e como exercer essa autoridade no nome de Jesus Cristo, parece que a igreja ela permanece fria. Parece que os dons não fluem tão bem naquela noite. Parece que os milagres não se manifestam com tanta profundidade como em outras atmosferas, em outros ambientes de certeza, de confiança, de fé em Deus. Eu quero te ensinar a viver debaixo dessa atmosfera continuamente. Independente de você estar na igreja, independente de você ter um músico te ajudando no louvor, independente de você ter intercessores ali orando com você, em concordância com você, eu quero te ensinar a ser disruptível dentro desses ambientes, dentro dessas atmosferas. Como gerar essa atmosfera, esse ambiente de glória em comunhão com o Espírito Santo. Como você, por exemplo, fluir debaixo da presença de Deus, ministrar debaixo da unção do Espírito Santo, sem você se cansar. Como você ministrar debaixo da realidade de Deus, sem acessar o poder. Então, eu quero ensinar para vocês, de uma maneira bíblica, segredos que foram revelados aos apóstolos, aos discípulos da igreja primitiva, os dons de Jesus Cristo, que foram escondidos pela igreja ao longo de 2000 anos,
Você não sabe, Jesus Cristo, ele executava chaves e princípios bíblicos, princípios eternos, e por isso ele se movia como ele se movia. Jesus se movia em um nível de o Cristo homem, né? Ele se movia em nível de realidade de Deus, está muito acima de um dom ministerial. Está muito acima de um dom simplesmente do Espírito Santo. Eu quero ensinar para vocês esses princípios da realidade mais sensível, mais densa da glória de Deus. Te ensinar, por exemplo, nós vamos tocar mais à frente aqui, em alguns temas que eu coloquei para você dentro do grupo, que nós vamos ensinar dentro de alguns do módulo. Vocês estão prontos? Os irmãos estão entrando, você que pode compartilhar esse link, convida o máximo de pessoas que você puder, aqueles que são sedentos, famintos, desesperados pelo Espírito Santo do Senhor, pela presença de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês um pouco desse método, como que nós chegamos até ele, como que o Espírito Santo ministrou o nosso coração e o porquê, qual é a necessidade da igreja, né? O nosso método, ele é focado no processo, não no simplesmente faça isso ou faça aquilo. Tornar você um avivalista totalmente independente, não de metodologias ou de ferramentas, mas que você seja dependente exclusivamente, único exclusivamente, do Espírito Santo de Deus. Vocês estão prontos? Vou trazer algumas saudações. Irmão Caio, seja bem-vindo. Irmã Cíntia Ferreira, irmã Edilane Barbosa, Edna Oliveira, irmã Kátia, irmã Lenilda, irmã Marcela Lopes, Norma Beatriz, Sandra Helena, irmã Sheila Pedrosa, sejam todos vocês muito mais que bem-vindos, tá? Eu vou explicar para vocês um pouquinho, a paz do Senhor repouso sobre vocês, que a Shalom de Cristo repouso sobre vocês. Quero explicar para vocês um pouquinho como que a gente chegou nesse método, tá? Como que a gente chegou, como que a gente montou essa tutoria. Quando eu falo a gente, é porque eu entendo que o Espírito Santo, ele está sempre comigo. Eu convido ele para fazer as coisas. Eu não faço nada sem o direcionamento do Espírito Santo. E ele foi ministrando ao meu coração ao longo de muitos meses, e foi como se fosse um quebra-cabeça, que as coisas fossem se encaixando uma após a outra. E ali eu fui tendo entendimento e clareza, o porquê que alguns ministérios eles nunca rompem. Eu fui tendo clareza porque existem pessoas que são, às vezes, cristãs, evangélicas, que são homens e mulheres de Deus fervorosos diante da presença de Deus, mas nunca conseguem ver o cônjuge se converter. Nunca conseguem ver os filhos virem aos pés de Jesus Cristo. Eu tenho um relato, que é um testemunho para compartilhar com vocês. A maior referência uma das maiores referências de cristão dentro da minha família, dos meus familiares, por parte de mãe, foi uma tia minha. E o nome dela era Maria Dulce. E o apelido dela, né, era Dulcinha, tia Dulcinha. Pensa numa mulher de oração. Pense em uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Se você chegasse na casa dela em qualquer momento, independente se ela estivesse lavando a louça, cozinhando, ela estava sempre em oração. Ela estava sempre em comunhão com o Espírito Santo. A casa dela era sempre cheia de louvores, de adoração, de salmos. Ela era uma mulher cheia do Espírito Santo. Tanto que quando alguém da família, por mais que não fosse evangélico, não fosse cristão, não fosse crente, quando alguém estava passando por algum problema, toda a família, minha família é gigantesca, os meus familiares, eu tenho muitos tios e muitos primos. Para você ter noção, a minha avó e o meu avô, eles tiveram juntos 21 filhos. E fora esses 21 filhos que são os filhos dos meus avós, que são os meus tios, tem os primos. Então eu tenho tio que tem 16 filhos, eu tenho tia que tem 12 filhos. É uma família muito grande. Agora imagina assim, toda a sua família ser impactada pelo Evangelho, ao ponto de você ser uma referência como homem de Deus para os seus familiares, em que as pessoas... Não, a minha família é pernambucana. A minha mãe é pernambucana, os meus avós, os meus tios, primos são pernambucanos. Eu nasci em São Paulo, mas a minha raiz é pernambucana. Eu amo o estado do Pernambuco, não tive a oportunidade ainda, irmãzinha, de conhecer, mas Deus vai preparar esse momento em nome de Jesus Cristo. Nós vamos poder conhecer, quero ter o prazer ainda de conhecer o estado do Pernambuco. Bem? Então, o que que acontece? Essa minha tia, ela era uma mulher muito fervorosa, muito cheia do Espírito Santo. E Deus respondia
todas as orações dela, irmãos. O que acontece? Ela tinha os outros familiares de fora, os primos, os irmãos, os sobrinhos. Quando todo mundo tinha algum problema, ou entendia que era algum problema de natureza espiritual, aonde que a gente ia? Aonde que minha mãe levava? Aonde que os meus tios levavam, às vezes, a família inteira, para receber oração, para receber instrução dos céus? Na casa dessa minha tia. E ela foi a primeira a falar de Deus, de um chamado de Deus sobre a minha vida. E ali ela orava e Deus trazia resposta, operava milagres, grandes coisas maravilhosas. Mas ela tinha um problema dentro do âmbito familiar dela, entre os filhos dela e os netos dela e o marido dela. Ela era a única convertida dentro de casa. E ela orava muito, ela buscava muito, ela intercedia muito. E os filhos não queriam saber de nada com nada. O maior sonho dessa minha tia era ver os filhos dela na igreja, irem à igreja num dia em que fosse no culto, no dia do aniversário dela. Eu me recordo que antes dela falecer, hoje ela descansa no Senhor, ela se preparou, se arrumou todinha, tinha orado a Deus, e ela ficou ali na igreja esperando os filhos chegar. E o culto passou todinho incompleto, e nenhum dos filhos entrou por aquela porta dentro da igreja. Ela morreu, faleceu, né, com um câncer gravíssimo. Quando ela descobriu, foi cerca de 30 dias, ela acabou falecendo de uma coisa assim, de uma maneira, irmãos, muito triste. Ela faleceu querendo tomar um copo com água e comer um pedaço de bife. Ela não podia comer, ela morreu com fome e com sede. Mas glorificando ao Senhor sempre com a Bíblia dela, sempre louvando, sempre exaltando o nome santo do Senhor. E no final da vida dela, ela viveu uma vida inteira de oração, servindo a igreja, servindo aos outros, sendo usada por Deus em vários sentidos, mas ela nunca pôde ver a família dela ser salva. Ela não viu a família dela ser salva. Ela não viu os filhos dela se renderem aos pés de Jesus Cristo. Por que eu estou te compartilhando com você essa história? Porque existem pessoas que vão passar, às vezes, 20, 30 anos dentro da igreja e não vão ter resultados. Vão ter pessoas que vão passar 40, 50 anos dentro da igreja, vão ser homens e mulheres de Deus comprometidos com a obra de Deus e não vão ver os seus familiares se converterem. E por que eles não vêm? Eu vou explicar para vocês. A maioria das vezes a fé deles está aplicada nos de fora. Eles têm fé para orar pelos de fora. Eles acreditam nos de fora. Eles acreditam que o dom é sempre para servir os de fora. Mas eles não aplicam a mesma fé do jeito certo para os de dentro de casa. Então, o que acontece? O diabo acaba se apropriando daquelas pessoas mais próximas e tomando conta. E a vida daquele homem, daquela mulher de Deus, é como se o diabo fizesse indiretamente, já que não pode tocar naquela pessoa diretamente, toca no filho, toca na esposa, toca no marido, né? Toca no neto, que é para poder ferir, atingir, ferir a moral daquela pessoa. Né? Os de casa normalmente não nos dão os limites, essa é a realidade. Então, irmã Cíntia, esse daí é um detalhe muito importante. Eu vou relatar um pouquinho da minha experiência com vocês. Claro que a gente procura ponderar sempre da melhor maneira possível, tá? Eu passei 7 anos depois da minha conversão. Eu, a princípio, eu ficava muito irritado porque eu era alvo de piadas dentro da minha casa, mas depois de 7 anos permanecendo no Senhor, sendo estruturado, trabalhado, liberto, curado por Jesus, buscando um relacionamento com o Espírito Santo. Depois de 7 anos, a minha mãe, ela veio até mim chorando, eu não falei de Jesus para ela, eu não convidei eles para ir para a igreja durante 7 anos. E ela veio chorando, cheia do Espírito Santo de Deus, dizendo que ela queria ser batizada. Daqui uns dias eu vou procurar foto, e eu tive o privilégio e o prazer de batizar minha mãe nas águas. A minha irmã, uma das minhas irmãs mais velhas, ela estava extremamente depressiva e com impulsos suicidas. Eu me recordo que trouxeram ela para dentro da minha casa totalmente desfigurada, porque não tinha o que fazer. Grande parte da minha família e dos meus familiares eram poucos católicos, e eles não acreditavam também muito nessas coisas. E no momento em que trouxeram a minha irmã, o espírito maligno que estava se apoderando a ela, o espírito da depressão, do suicídio, no momento, aquele espírito maligno se manifestou e incorporou, ela foi liberta,
E em seguida o processo de expulsão daquele demônio de libertação, ela foi no mesmo instante batizada com o Espírito Santo, revestida de poder. E no momento em que ela foi batizada com o Espírito Santo, ela começou a profetizar. Hoje, por exemplo, se você pegar a minha família, tem assim, eles estão se recebendo e sofrendo, passando por um processo intenso. Hoje, se você pegar os meus irmãos, todos os meus irmãos, eles são profetas. Se você pegar meu irmão mais novo, ele é muito mais usado por Deus do que eu. Ele tem revelações extremamente profundas. A minha mãe, além de ser usada na profecia, ela tem um dom de curas absurdo, irmãos. A minha outra irmã, que é psicóloga, ela tem um dom de governo, um dom de socorro. As pessoas procuram ela para pedir ajuda. E ela tem essa capacidade de ajudar, ela tem formação como psicóloga, e ela tem um dom de discernimento de espírito e um dom de interpretação de sonhos proféticos. Deus fala muito através de sonhos. Então, todos os meus irmãos têm dons sobrenaturais, são profetas ativados dentro do reino de Deus. E cada um tem um processo. E nós estamos aqui para ensinar vocês os princípios dentro da palavra de Deus, para que a família de vocês possa ser tocada. Para que vocês, em primeiro lugar, vivam um avivamento pessoal, depois um avivamento no matrimônio, no casamento, um avivamento na família. Para aí depois vocês viverem esse avivamento dentro da igreja local. Eu vou compartilhar com vocês aqui, o nosso tempo é bem curto, eu vou ser bem breve, como vocês não vão me estender, tá bom? No final, nós vamos tirar as dúvidas, vocês vão poder fazer perguntas para mim. E aqui nós vamos ler um texto que o Pai colocou no meu coração, que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 1, capítulo 1, do versículo 6 ao 14, e eu vou falar para vocês como que eu cheguei nesse método, como que o Espírito Santo me revelou e o porquê que ele me revelou. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Está escrito aqui: cujo o motivo te lembro, que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo ao seu próprio propósito e graça que foi nos dada em Jesus Cristo, nos tempos dos séculos. E que é manifesta agora pela aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para que o que fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também disso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras e de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. É um tempo de você começar e aprender a avivar o dom que Deus já depositou dentro de você. É o tempo de você se alinhar com o seu propósito, o seu chamado. Não como uma proposta distante de você, mas é o tempo de você viver o seu chamado, o seu propósito no aqui e no agora. É o tempo de vocês começarem a ouvir a voz audível de Deus. É tempo de vocês começarem a viver a realidade palpável do Espírito Santo. Sentir o toque físico do Espírito Santo acariciando o seu rosto, enxugando as suas lágrimas, enquanto você se derrama na presença dele. É o tempo de você convidar pela pessoa do Espírito Santo, mesmo sem método, mesmo sem música, mesmo sem instrumento, e o Espírito Santo se manifestar em realidade como pessoa a vocês. É tempo dos filhos de vocês verem essas manifestações e essa realidade de Deus. É tempo de você ser usado em curas dentro da tua casa. É tempo de você ser usado por revelações do Senhor, revelações do coração de Deus a respeito da vida das pessoas no secreto, no profundo e no oculto, andando na rua, conversando com o vizinho, talvez numa reunião escolar dos seus filhos, na fila de um banco, na fila de um supermercado, dentro de um ônibus.
É tempo de vocês caminharem pelas ruas e as pessoas passarem do lado de vocês e vomitarem enfermidades, feitiçarias. É tempo de vocês entrarem dentro de uma igreja enquanto vocês estiverem ministrando a palavra de Deus. Enquanto vocês estiverem pregando a palavra de Deus, vocês começarem a ouvir gritos, porque os demônios começam a ser atordoados simplesmente porque um homem e uma mulher de Deus está ali pregando a palavra de Deus. Você já teve a experiência de você estar dentro de um culto, ministrando a palavra de Deus, e enquanto você prega a palavra de Deus, você não repreendeu Satanás, você não falou o nome do diabo, você não falou sobre sintomas, você está pregando a palavra de Deus. E de repente as pessoas começam a manifestar incorporadas com demônios. Os demônios não conseguem suportar a mensagem que você carrega. Porque mais do que uma mensagem, ela é espírito e vida. Esse é o tempo de você romper na sua vida. Este é o tempo de você entender aquilo que outros ministros, infelizmente, não ensinam. Chega, irmãos, é muita gente ensinando muita coisa sem fundamento e sem profundidade. É muita gente prometendo muita coisa em seminários, em conferências, que ao mesmo tempo é muito raso. Você volta para a tua casa, para a tua realidade, a sua vida continua do mesmo jeito. Você volta para a sua realidade, para a sua vida, subir no monte, fazer campanha, fazer jejum, continua em santidade, confessando o pecado e nada muda. Não, não. Essa não é a vontade de Deus para os filhos de Deus. E o método de desbloqueio de identidade e propósito, ele nasceu dessa necessidade. Ele é um acelerador de resultados no ministério. Eu vou explicar para vocês como que funciona. O método DIP, que é um método de desbloqueio de resultados de identidade, ele funciona basicamente assim, tá? Existem alguns quesitos para você participar deles. O primeiro, você precisa ter nascido de novo da água do Espírito. Ok? Você precisa ter confessado Jesus Cristo e você precisa ter nascido da água do Espírito. Você precisa ser uma nova criatura. Você precisa ser batizado nas águas. Você precisa ter declarado a sua fé publicamente em Jesus Cristo através do batismo nas águas. Esse é o primeiro requisito. Confessar Jesus, ser batizado nas águas do Espírito, batizado em Jesus Cristo. Ok? Se você não for batizado com o Espírito Santo ainda, nessa mentoria específica, nós vamos ministrar o batismo com o Espírito Santo e o batismo com o poder, tá? Outro critério que a gente tem é que durante esses 3 dias de ministração que nós vamos fazer, tá? Serão 3 dias. Durante esses 3 dias, ainda vamos escolher uma data com os irmãos para escolher a melhor data para todos, tá? Então, eu vou colocar vocês dentro do grupo e a gente vai fazer uma enquete. E nessa enquete, a gente vai decidir as 3 datas que nós vamos fazer essa mentoria. Durante esses 3 dias, todos nós, eu e vocês, durante 3 dias, nós vamos fazer um jejum de líquidos. Ok? Nós vamos fazer um jejum em que você vai orar comigo, ao vivo, 12:00 e 3h da manhã. 12:00 se humilhando aos pés do Senhor, e às 3h da manhã. Nós vamos decretar e declarar pela palavra de Deus o que nós queremos receber de Deus dentro desses 3 dias de mentoria, durante esse período de mentoria. Nós vamos ministrar impartição sobre vocês, ativação sobre vocês. Mas mais do que isso, nós vamos ensinar vocês a fluir debaixo dos dons do Espírito Santo. Como desenvolver o seu ministério. Como implantar igrejas. Como ter um ministério de resultado de alto impacto. Aonde Deus te colocar. Nós vamos desmistificar para vocês. Quem está grávida está liberado do jejum, irmã Lenilda. Grávida não é aconselhado fazer nenhum tipo de jejum, porque coloca em risco tanto a saúde dela ali, por causa da pressão, quanto o bebezinho. Mas os demais, se você também não tiver nenhum problema de comorbidade, de problema de saúde, os demais, todos, é obrigatório você entrar em jejum com a gente. Ok? Nós vamos entrar em jejum durante esses 3 dias que vai acontecer o evento. E nós vamos ministrar algumas coisas que eu vou compartilhar bem brevemente com vocês aqui, tá? E em seguida já abro para as perguntas com vocês, tá bom? Bom, o método de desbloqueio de identidade e propósito, ele nasceu da necessidade da cura da igreja viver um avivamento. Nós vemos conversões em massas, libertações em massas, milagres criativos.
em que a realidade do Espírito Santo se manifesta. E qual que é o maior problema que a gente presencia hoje, meus irmãos? O maior problema dentro da igreja é que as pessoas, elas entram para a igreja, elas confessam a Jesus Cristo, elas se batizam nas águas, elas até recebem o batismo com o Espírito Santo, elas recebem o dom de orar em línguas, mas após passar por esses passos iniciais, elas se sentem perdidas dentro da igreja. E aí, o que os pastores locais fazem? Começam a colocar vários congressos. Congressos de jovens, congressos de pastores, congressos de missionários, congressos de obreiros, congressos de diáconos, congressos das crianças, que é para envolver as pessoas. Só que isso é muito cansativo, porque dentro desses congressos e desses seminários, é tanta oportunidade que eles dão que acaba se tornando uma disputa de egos. E aí você não vê um culto que é para o Espírito Santo, um culto que é para Deus. É um culto normalmente almático, voltado aos homens. E aí quando chega no momento da mensagem, da palavra, é aquela mensagem de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, isso quando tem. Aí acaba, quando vai, são 3 dias que fazem, aí no segundo dia não muda muita coisa, no terceiro dia não muda muita coisa, aí é meia dúzia de pessoas oram em línguas, um ou outro entrega a vida para Jesus. Quando acontece? Porque eu já vi conferências e congressos assim, em que os 3 dias ninguém se convertia, ninguém entregava a vida para Jesus durante esses dias. Aquele desfile de moda, aquela coisa, falta a essência, falta a unção, falta a presença, falta a realidade da glória de Deus. Falta o cadeirante entrar dentro da igreja, irmãos, e sem que ninguém ore por ele especificamente, ele seja tocado pela glória de Deus e ele se levante da cadeira de rodas sem que ninguém ore por ele. Você já viu isso? Eu já vi, eu já presenciei de pessoas entrarem enfermas dentro da igreja, dentro de uma ministração, e sem que ninguém tocasse neles, sem que ninguém orasse especificamente por eles. Caroços desaparecerem, pessoas abandonarem muletas, pernas encurtadas crescerem. Já entrei em igrejas para cumprir agendas que o Espírito Santo coloca para a gente fazer, nos leva e nos envia, em que 95% da igreja era doente, irmãos. 95% da igreja era enferma. No momento em que nós convidamos o Espírito Santo, que a gente começou a ministrar, todos os que estavam enfermos, não alguns, irmãos, todos os que estavam enfermos foram curados por Jesus. E é isso que Deus tem para nós nesse tempo. Então, a primeira coisa é, se você quer viver um aceleramento, se tornar um avivalista, manifestar a realidade e a glória de Deus, você precisa entender que você precisa nascer de novo. Você precisa, além de confessar Jesus, você precisa nascer da água e do Espírito. Feito isso, você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que te habilita para se tornar testemunha e testemunho de Jesus Cristo. É o Espírito Santo que te ativa para o sobrenatural. Um homem de Deus, ele pode orar por você e carregar um manto tremendo da glória, da presença de Deus. Ele pode carregar dons em Deus. Mas quem entrega o dom, quem entrega a unção, quem entrega a glória, quem habilita, quem ativa e autoriza no mundo espiritual é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, uma vez que ele te habilita, irmãos, ele te habilita e ele te ativa espiritualmente no nome de Jesus Cristo, para você curar os enfermos, para você ressuscitar os mortos, para você expulsar os demônios, para você desfazer não apenas algumas, mas todas as obras do inferno. Ele te habilita para operar prodígios e maravilhas. Jesus diz, farão as obras que eu faço e farão obras maiores. E quem te habilita a fazer obras maiores do que a de Cristo, isso é o que a palavra de Deus diz, é o próprio Espírito Santo. E a grande vantagem disso é que você faz debaixo de uma autoridade que não é sua e de um poder que não é seu. E o Espírito Santo, ele se responsabiliza completamente por você. Então, por exemplo, irmãos, que eu vou colocar para vocês, o homem após a queda, ele não tem a força de um demônio fisicamente. O homem, depois que ele pecou no Éden, ele não tem a força física de um demônio. Mas quando este homem, essa mulher, ele é cheio do Espírito Santo,
Quando ele recebe o Espírito Santo, quando ele conhece a pessoa do Espírito Santo, quando ele aprende a se relacionar com a pessoa do Espírito Santo e é ativado pelo Espírito Santo, e recebe a unção do Espírito Santo e aprende a fluir debaixo dessa unção, quem se responsabiliza é o Espírito Santo. Ele não vai fazer mais agora pela força do próprio braço. Ele vai fazer agora pela força de Deus. Porque ele humanamente pode não ter a força de um demônio. Mas um demônio não tem a força e o poder que Deus tem. Você consegue entender? Um ser humano, humanamente, não tem a força de um demônio. Não tem o poder de um demônio. Mas um demônio não tem a força que Deus tem, nem o poder que Deus tem. E Deus empresta, administra, entrega na mão dos filhos de Deus o seu poder, a sua força e a sua autoridade. E é Ele que nos garante a vitória, em que nós vamos desfazer as obras do inferno e não teremos dano algum. Então, quando você é batizado com as águas e professa a sua fé publicamente, recebeu o batismo com o Espírito Santo, o que você precisa agora? Você precisa passar por um processo de libertação. Você precisa passar por um processo de libertação de corpo interior. Existem muitos pastores que estão em cima do altar e não acreditam em libertação. Existem pregadores que estão em cima do altar e que é muita palha para pouco fogo. Existem homens de Deus e mulheres de Deus de renome, conhecidos dentro e fora do Brasil, famosos, requisitados. São bons conferencistas, são excelentes pregadores, mas não carregam o essencial. A pessoa do Espírito Santo não tem unção, não tem poder. Você não vê nos cultos que eles ministram paralítico andar, morto ressuscitar. Você não vê no culto que eles ministram as pessoas serem libertas, as pessoas que estão cativas por demônios serem livres. Existe uma coisa muito errada. Eles são bons oradores, são bons palestrantes, mas eles não entenderam o real propósito do Evangelho e não dão a real reverência e o real lugar de honra à pessoa do Espírito Santo. Então, confessou Jesus, batizou nas águas, passou agora por um processo de libertação. Dentro desse processo de libertação, você vai aprender conosco aqui, ali na tela, você vai aprender, vou te ensinar o método de desbloqueio espiritual. Libertação e cura interior de alto nível. Você vai entender o que são cativeiros espirituais de um jeito que você nunca viu em outro lugar. São cativeiros emocionais, cativeiros na mente. Você vai entender que a maior guerra está dentro de você. Você vai entender que o maior poder para se libertar, Deus depositou dentro de você e entregou individualmente para cada um de nós. E além de você aprender a se libertar, administrar libertação de alto nível sobre a sua vida, rompendo com laços hereditários, maldições, legalidades que entraram ali, espíritos através de legalidades de pecado, legalidades geracionais, de idolatria. Além de você aprender a quebrar esses contratos, esses pactos e essas alianças, você vai aprender a ministrar sobre a vida das outras pessoas. Não só individualmente. Eu vou ensinar vocês a ministrar numa igreja inteira. Independente se tem 10, 20, 50, 100, ou se tem 1.000 pessoas, 10.000 pessoas ou 1 milhão de pessoas. No momento em que vocês começarem a ministrar debaixo dos princípios, vocês vão ver instantaneamente pessoas começarem a vomitar enfermidades. Vocês vão ver no nome de Jesus Cristo pessoas começarem a vomitar maldições, feitiçarias. Espíritos malignos vão começar a se manifestar e pessoas vão ser libertas, eles vão se sentir atordoados. Eu vou ensinar para vocês, dentro desse tópico, como que você pode se tornar um libertador dimensional, no nível do profeta T.B. Joshua. Algumas pessoas que caminhavam com ele disseram que ele saía em arrebatamento de sentidos, e na nave da igreja ele conseguia ver e discernir as pessoas que estavam cativas. Então, enquanto ele estava se movendo na dimensão física, ele saía em arrebatamento de espírito. Enquanto ele saía em arrebatamento de espírito, ele ia até a pessoa que estava cativa por um demônio, por uma enfermidade. Antes dele chegar lá com o corpo físico, ele ia em espírito. Então, como que você se torna um libertador dimensional? Você libera, você pode fazer isso
através de arrebatamento de sentidos, você pode fazer isso através de arrebatamento em espírito, autorizado pelo Espírito Santo de Deus e por Jesus. Você pode fazer isso através de comandos dados aos anjos do Senhor que nos auxiliam em libertações e curas, em ministração de curas. Como fazer isso? Eu quero entregar tudo para vocês. Como sempre, nenhuma mentoria que a gente passe é básica. A mentoria que a gente faz aqui é algo para ensinar o que ninguém tem a coragem de te ensinar. Quem sabe não ensina. Quem sabe não ensina. Aí são poucos. E muitos que falam que sabem, não sabem, na verdade, de fato. Só um momento, irmã Edilane, eu só vou finalizar aqui, aí já respondo a dúvida da senhora, tá? Eu não vou me estender muito, não. A autoridade espiritual inquebrável, tá? Como que você exerce a autoridade? Como que você gera um ambiente de rompimento, uma atmosfera de glória de Deus pela autoridade? Você pode entrar num ambiente extremamente pesado, fechado espiritualmente. Se você entrar sabendo exercer os princípios de autoridade e sabendo exercer a autoridade espiritual dada por Jesus Cristo, biblicamente, do jeito certo, o céu se abre sobre qualquer lugar. A glória de Deus se manifesta, irmãos. Como se mover debaixo de um ambiente de incredulidade quando você está dentro de uma igreja, num lugar onde as pessoas não acreditam? O que você faz? Você deixa a incredulidade te influenciar? Ou você gera rompimento debaixo da incredulidade e os sinais se manifestam para a conversão dos incrédulos? Eu vou ensinar para vocês isso, tá? Acessando a mente de Cristo e reivindicando a autoridade de domínio. Às vezes você é convidado para ministrar em lugares, às vezes você é convidado para ministrar em igrejas, irmãos, em que a autoridade principal, você é convidado por um obreiro, por um irmão daquela igreja. Às vezes você é convidado por alguém que faz parte daquela congregação, que não é o pastor, não é o bispo daquela igreja, não é o apóstolo. E às vezes o apóstolo e o pastor, as autoridades daquela igreja espiritual, elas não concordam com a unção. Elas não dão liberdade para o Espírito Santo de Deus. Então, o ministro, o que ele sente? Um peso espiritual muito grande enquanto ele está ministrando, e é como se as coisas não rompessem, é como se as coisas não acontecessem, porque há uma autoridade de domínio dentro daquela igreja, e aquela autoridade de domínio, ela está em discordância com o que você está pregando, em discordância com aquilo que você está ensinando, em discordância com aquilo que você está ministrando. Mas, apóstolo, tem alguma forma de nós ministrarmos debaixo desse ambiente? Sim. Você reivindica uma autoridade. E quando você reivindica a autoridade da mente de Cristo, você aprende como fazer isso. Mesmo o pastor daquela igreja não acreditando, mesmo que tenha pessoas com o coração fechado, ok? Mesmo que tenham pessoas ali com a mente fechada, o poder de Deus se manifesta. A graça de Deus se manifesta. A glória de Deus se manifesta. A palavra de Deus flui. Por quê? Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Nenhum apóstolo, nenhum profeta, nenhum pastor tem autoridade maior do que Jesus Cristo. Ele é o dono da igreja. Quando você assume essa autoridade e você se posiciona debaixo dessa autoridade, as coisas fluem e acontecem. Eu acho que você nunca ouviu falar sobre isso. Eu quero te ensinar também. Recebendo e ativando a fé sobrenatural de Deus. É a fé do coração de Deus derramada no coração dos homens, que é diferente de uma fé humana. O jejum que ressuscita mortes e derrota feiticeiros, esse jejum de 3 dias eu quero ministrar para vocês mais detalhadamente, mais claramente, o coração de cada um de vocês. É um jejum poderosíssimo, irmãos. Poderosíssimo, poderosíssimo. Você que precisa de uma resposta, de um rompimento, seja financeiro, seja na saúde, no casamento, no seu ministério. Se você fizer esse jejum, você vai ver os demônios serem atordoados. Você vai ver muito bruxo e feiticeiro morrer fisicamente, se levantar contra você e o seu ministério. E os segredos da adoração que manifestam os céus na terra. O segredo da adoração, ele consiste em uma frequência específica. E essa frequência específica, ela leva um ritmo da batida do coração, tá? Uma coerência cardíaca em um ritmo correto de batidas por minuto do coração, em que manifesta os céus na terra. Como que a adoração é importante dentro da libertação, a adoração é importante para você ministrar um avivamento e para trazer, manifestar, convidar
a presença, a pessoa do Espírito Santo dentro de um culto, em realidade. Esses segredos eu acho que vocês nunca ouviram dessa maneira, mas eu vou ensinar para vocês como é que faz. O culto de libertação, ele tem uma liturgia, ok? Então, o culto de libertação, que ele é focado em libertação, você escolhe ali, no Espírito Santo, louvores que tenham a ver com a liturgia, ok? Você vai escolher canções, louvores, adorações que estejam ligadas com aquela liturgia. As orações que vão ser feitas têm que estar relacionadas com aquela liturgia. Os obreiros que estão ali para auxiliar dentro daquele culto, eles precisam estar alinhados, que é uma liturgia de um culto de libertação. Ok? Você vai aprender isso passo a passo. Por exemplo, música baixa no início, louvor alto, aquele que traz uma adoração, que leva as pessoas a adorarem no mais alto, no auge do culto, um louvor, um fundo musical de uma introspecção. Tudo isso ajuda as pessoas a entrarem em comunhão, a se abrirem, a terem essa abertura espiritual com mais sensibilidade. Okay? A oração que Deus não pode ignorar, essa daqui eu não posso deixar de falar, né? Você vai aprender a ter uma vida de oração em que Deus responde todas as suas orações. Estabelecer o governo de Deus e implantar o reino de Deus. No módulo 2, eu vou ensinar para vocês um pouco do ministério dos anjos, tá? Eu vou ensinar para vocês como que vocês ativam exércitos inteiros de anjos para ministrar com vocês dentro da tua casa, no teu dia a dia, na tua rotina, independente de onde você estiver. Você vai aprender a habilitar esses anjos, a ativar por fé, tá? Nós vamos impartir também sobre a vida de vocês. Mapeamento espiritual avançado, nós vamos ensinar o jeito mais simples e, ao mesmo tempo, avançado de fazer esse mapeamento espiritual, tanto para libertação, quanto cura interior de alto nível, quanto territorial dentro da cidade, tá? Isso aqui é muito importante. Nós vamos ensinar para vocês como trazer o reino de Deus a um nível de um bairro, de uma cidade. Quebrando os cativeiros invisíveis, tá? São pessoas ali, às vezes, que estão dentro da igreja, receberam até o dom de oração em línguas, e elas estão ali dentro da religião, e elas são cativas. São pessoas doentes, enfermas do seu corpo físico, são pessoas com o emocional destruído, são pessoas com a mente totalmente perturbada, bagunçada, mas elas estão ali dentro do culto, ok? Nós vamos também depois falar sobre isso. Elas estão ali dentro do culto e elas não manifestam espíritos malignos. Elas não vomitam enfermidades. Elas não vomitam maldições. Como lidar com isso? Como ajudar essa pessoa a se libertar em Jesus Cristo, a acessar essa libertação? E nós vamos ensinar vocês também como ativar os comandos proféticos de alto nível, tanto na palavra de Deus quanto os anjos de Deus, quanto a materialização da glória de Deus que nós vamos ver à frente, tá? Como liberar o poder de Deus sobre as multidões. Você vai aprender mais à frente, eu vou falar. Você vai aprender como que você gera a atmosfera e o ambiente para ministrar a famosa onda de unção. Você provavelmente deve ter visto Benihim ministrar a onda de unção no estádio. Você pode ter visto o pastor Chris Weiglome ministrar a onda de unção. Você pode ter visto Leandro Spence, Ronaldo Drogovic, e tantos outros homens de Deus, generais de Deus, como a Deus Célia, da nossa geração, né, que ministram a onda de unção. Vou te mostrar os segredos, ensinar para vocês na prática, os segredos que estão por trás da onda de unção. Como que gera esse ambiente? Como que ela é ministrada? Como que eu sei que a onda veio? Qual que é o momento de ministrar? Como que eu faço? Executando os princípios passo a passo. E você vai ver multidões sendo tocadas pelo poder de Deus. Você vai ver 20, 30, 40, 50, 200 pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo de uma vez só. Pessoas sendo libertas, irmãos. Um comando que você der pela palavra de Deus, um comando que você der, pessoas sendo libertas de uma vez só, à distância, sem que você precise tocar nelas, tá? Como ministrar milagres, curas, milagres criativos à distância, sem o toque. Como ativa-se a fé da igreja. Como que você ensina os irmãos a ativarem a fé, uma fé bíblica, a fé de Deus na palavra. E o mais incrível de todos é você aprender aqui também como, deixa eu colocar aqui, como desmascarar o inimigo. Ele está oculto, escondidinho lá dentro do culto, dentro da igreja, às vezes no meio da liderança. Vai acontecer, como eu já vi o apóstolo Zico ministrar do Paraná.
o apóstolo Zico ministrando, subindo no altar a convite de um pastor. E no momento ali que ele começar a falar sobre a palavra de Deus, os pastores e a liderança local que estava com legalidade, com brechas na vida, manifestar, irmãos, ficar incorporado com o espírito maligno e ser liberto também. Ele carrega esse nível de autoridade, é um homem de Deus, já recebi impartição dele, já recebi instrução através do ministério dele. Ele é um homem de Deus. Seja bem-vinda, pastora Luciana. Tá? Então, como que a parte de destruir as feitiçarias e maldições, a materialização da glória de Deus para a libertação, ela serve a um nível de frequência de glória de Deus, como eu estava falando para os irmãos anteriormente. A pessoa começa a vomitar cabelo, a pessoa começa a vomitar a feitiçaria. Alguns espíritos malignos, quando é feito rituais de feitiçaria, é designado sempre um espírito maligno do inferno. E aquele espírito maligno, ele vai lá e coloca, materializa aquela feitiçaria, materializa aquela bruxaria dentro do corpo da pessoa, e a pessoa começa a se sentir enferma, a vida da pessoa começa a ficar destruída. No momento que você dá um comando debaixo de uma atmosfera de glória, e você aprende como materializar a glória de Deus, em comunhão com o Espírito Santo, essas pessoas começam a vomitar cachimbo, irmãos, vomita agulha, vomita prego, vomita objetos pessoais, coisas assim extraordinárias, é extraordinário. Vomita inseto, rato, barata, cobra, tem gente que vomita cobra, morcego sai através do vômito, você tem noção disso? É algo muito espiritual. Poucas pessoas sabem dos princípios para fluir nesses níveis de unção em comunhão com o Espírito Santo. E eu quero ensinar para vocês, para libertar os cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Desligando do trono de Deus é você assumir a sua posição em Jesus Cristo, acima de todo principado, potestade e espírito dominador. Então você desliga no trono celestial toda influência maligna, contrato, pacto, associação. A guerra de altares é mais uma guerra para tomada de território, né? Quando você quer tomar um território para Jesus, como é que você faz? Pela palavra de Deus. Módulo 4, como descobrir o meu chamado. Nós desenvolvemos uma metodologia pela palavra de Deus, e qualquer pessoa, independente se ela está começando agora no Evangelho, ela consegue descobrir o chamado dela, o dom ministerial que ela carrega, em 5 minutos. Os segredos dos 5 ministérios que ninguém te contou, de uma maneira apostólica, bíblica, os segredos da igreja primitiva, a sua função no reino celestial, no reino de Deus, por que a sua autoridade em Jesus Cristo é maior do que a autoridade que Deus deu aos anjos. E você vai aprender sobre isso, manifestando o poder explosivo do Espírito Santo, aquele poder que despedaça o jugo, aquela glória aonde se entrar alguém ali com o coração endurecido, não suporta ficar debaixo daquele ambiente com o coração endurecido, porque a glória de Deus toma, ela é contagiosa, a presença de Deus, ela é contagiosa. E vou ensinar para vocês como acessar a voz de Deus audivelmente e desenvolver um relacionamento palpável com o Espírito Santo. Como receber e operar e manifestar não apenas alguns, mas como funciona a operação dos 9 dons do Espírito Santo, que eles são divididos, na verdade, em 3 partes. E eu quero ensinar para vocês como que esses dons fluem, e ensinar você, se você já tem um dom, como que você descobre que você tem e desenvolve ele. E é possível, sim. Não são todos que conseguem, mas é possível. É o Espírito Santo que concede os dons. É possível você operar com os 9 dons do Espírito Santo. Ok? Aqui, ministrar a aula de unção com a força de um tsunami é totalmente possível, onde as pessoas saem carregadas para casa. Vi inúmeras vezes crianças de 2, 3, 4, 5 anos, adolescentes, adultos, serem levados para casa carregados após uma ministração. De ficarem dias mergulhados debaixo da presença de Deus. Você vai aprender os princípios para desenvolver um relacionamento com Deus e ministrar debaixo dessa atmosfera de glória. E aqui eu criei um teste que chama muita atenção, né? Descubra se você tem o dom de ressuscitar os mortos. Isso aqui eu vou falar mais para vocês a fundo, lá dentro do nosso seminário, tá? Módulo 5, os dons secretos de Jesus, que a igreja tentou esconder por 2000 anos. São segredos que talvez você nunca ouviu falar em outro lugar. Nós vamos desvendar os 5 ministérios, que são os dons de Jesus, tá? São os dons que Jesus dá.
os 5 ministérios, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o mestre, o pastor, desenvolvendo o seu dom ministerial, depois que você descobriu o seu chamado, a sua vocação, como que eu faço agora, apóstolo, para desenvolver o meu dom ministerial? Como eu faço para romper o meu dom ministerial, o meu dom ministerial? E aí tem um teste vocacional ministerial, para você ter um direcionamento ali do teu dom, do teu chamado, que você foi chamado para fazer, para ter clareza de propósito, de identidade, do seu destino. E aí vamos para o módulo 6, que são os dons que o Espírito Santo dá. Como receber, operar nos 9 dons do Espírito Santo, como liberar a onda de unção, como eu falei para vocês, né? O teste aqui, eu acho que aqui está repetindo. Os dons secretos de Jesus, eu acho que aqui eu repeti. Vamos lá. Aí o próximo, é o último, os dons que o Pai, Deus Pai, dá aos filhos. Você vai aprender a receber a ativação do ministério dos anjos, e você vai aprender que todas essas etapas até chegar aqui, eles ativam o favor e honra de Deus sobre a sua vida. Você vai compreender que nem sempre todo mundo que tem tem um chamado relacionado a ministrar no altar, ok? Eu vou repetir. Nem todo mundo que tem um chamado para ministrar com o microfone no altar. Nem todo profeta é profeta de altar. Você consegue entender? Às vezes você vai ser um profeta sendo um juiz. Às vezes você vai ser alguém, um profeta de conselho, que ao mesmo tempo é um vendedor de carros. Às vezes você vai ser um evangelista que tem um dom de governo de Deus, que Deus vai te usar, igual usa o irmãozinho, né? Hoje, atualmente, na política, o Nicolas Ferreira. Olha como aquele menino, a autoridade que ele tem, ele tem um dom profético de Deus. E ele não é um profeta de altar, ele foi no meio político. Às vezes você vai ter um dom apostólico para entender com empresas dentro do reino de Deus. Você vai aprender a implantar, construir, desenvolver empresas, alavancar faturamentos, né? Focado em pessoas, processos e serviços. E eu quero te ensinar como que você se encontra, como que você se identifica, o que Deus tem, o que você nasceu para ser, por que o Pai te gerou desde a eternidade para ser nessa terra. E aí, assim, essa mentoria é realmente disruptiva nesse sentido, tá? E uma vez que você entende essas coisas que se alinham com o seu propósito, o seu chamado, nasceu de novo, está desenvolvendo o chamado na área em que Deus te chamou, no propósito que Ele te chamou, cumprindo o propósito pelo qual você nasceu, você vai viver uma coisa que eu vivo e os grandes ministros vivem. Você começa a prosperar através do dom. Irmãos, Deus responde à oração de todos aqueles que oram com fé. Mas aqueles que carregam a unção do Espírito Santo, aqueles que descobriram o seu chamado e que caminham alinhados com o seu chamado, com a visão que Deus deu, eles recebem uma equipe angelical para caminhar com eles na terra, eles recebem autoridade e poder, mas eles recebem uma unção de prosperidade, irmãos. Eles recebem uma unção de prosperidade. Eles oram e Deus responde muito rápido. É como se a oração daquele que está alinhado com o chamado e com o propósito, e desenvolvendo ele, sabendo como desenvolver ele tivesse prioridade. Essa é a realidade. Tivesse prioridade. Você declara que vai chover e chove. Você diz que não vai chover, não chove. Você declara que vai cair dinheiro na conta do irmão, profetizando pelo Espírito Santo, e as coisas acontecem. Deus começa a honrar as palavras que saem da sua boca. As coisas começam a acontecer muito rápido, quando não instantaneamente. Eu vivo isso, irmãos. Eu só pude viver isso, mesmo às vezes tendo entendimento um pouco do chamado, do ministério, a partir do momento que eu comecei a me alinhar com esses princípios e que Deus foi me ensinando. E aí eu comecei a prosperar. E aí eu comecei a romper. E aí eu comecei a viver não só o nível da unção, nem do poder, mas eu acabei me transformando em um fluxo contínuo do transbordar de Deus. Aonde eu vou, a glória de Deus se manifesta. Se eu estou na rua, às vezes eu pego um Uber, eu começo a falar de Deus para ele. Ele é tocado pela presença de Deus. De uma maneira muito natural, sem fazer muito esforço. Simplesmente porque Deus está ali, ok? Então, como que você prospera através do dom, tá? Esse aqui é um detalhe. Você vai aprender ali como fazer agendas,
você vai aprender como divulgar o seu ministério, eu vou passar algumas dicas para vocês, eu vou ensinar para vocês como você cresce, desenvolve o seu ministério, independente do dom ministerial que Deus te chamou para exercer dentro do corpo de Cristo, para a glória de Deus, tá? Existem leis bíblicas da cura que foram proibidas pela igreja há mais de 2000 anos, eu quero ensinar para vocês as chaves quânticas de Jesus para curas instantâneas em massa, irmãos. Um comando, centenas de pessoas são curadas. Ministrando a onda de unção, curando em massa, como operar em curas por revelação, você discernir aquilo que Deus está te comunicando, e no momento que você recebe aquela palavra de conhecimento, você declara a palavra e instantaneamente os milagres começam a se manifestar. Como andar em autoridade, poder e nos dons do Espírito Santo. Como manifestar a unção de cura e curar as multidões. O livre acesso à unção ao poder e ao poder. Como gerar a glória. A gerar níveis de atmosfera de glória, irmãos, que eu falo para vocês, eu quero ensinar para vocês níveis de atmosfera de glória em que eu vou relatar um pouco para vocês, tá? Níveis de atmosfera de glória, como Salomão na inauguração do templo, quando ele oferece o sacrifício, quem está dentro não consegue sair, quem está fora não consegue entrar. Você já foi num culto assim? Eu declarei uma vez sobre a vida do pastor Rodrigo, homem de Deus, lá em Diadema. Ele foi ministrar na igreja, na época lá no Ministério da Pradesh. E ele falou, apóstolo, me abençoa. Eu falei assim, pastor, hoje o senhor vai ministrar debaixo do rio de Deus. E aí ele recebeu, né? Ele é um homem de muita fé, já é muito usado por Deus. Ele disse que no momento que ele subiu no altar, que ele pegou o microfone para poder ministrar a palavra, que ele estava fazendo a oração inicial, um homem passa na frente da igreja, um usuário de droga, passa em frente à igreja, e quando ele passa na porta da igreja, ele começa a vomitar. O homem foi liberto, foi tocado pelo poder de Deus só de passar na porta da igreja. É isso que eu quero ensinar para vocês, como fluir, como viver esses níveis que Deus separou e preparou para os filhos de Deus. Como manifestar a realidade palpável do Espírito Santo, como ministrar o poder de Deus sobre as multidões. Assim como o Benjamin faz, assim como o pastor Chris, o Ike Nome faz, eu quero ensinar para vocês os princípios. O segredo principal está na pessoa do Espírito Santo, está na fé, no relacionamento com ele, mas eu quero te ensinar os princípios bíblicos. Às vezes, irmãos, entenda uma coisa, às vezes não é o merecimento, às vezes é quem tem o conhecimento e a revelação. Quem entende de princípios, quem sabe o princípio, quem tem as chaves espirituais, as chaves, elas abrem portas. Então, quem entende do princípio, quem entende de chaves espirituais bíblicas, ele, mesmo sem merecimento nenhum, ele vai fluir, ele vai manifestar os altos níveis da glória de Deus. O método DIP, ele é para você que quer viver um novo tempo do Senhor, está cansado com a rotina, está cansado das mesmas coisas, está cansado de ficar em conferência, seminário e nada muda, está cansado de ver a sua casa do mesmo jeito, para você que quer prosperar financeiramente também através do seu dom, do dom que Deus te deu, quer descobrir o seu chamado, a sua vocação, para você que é um pastor, que é um líder, que se sente desgastado ministerialmente, às vezes espiritualmente, né, a respeito das demandas do dia a dia, você vai aprender a ter ferramentas para você ser capacitado em primeiro lugar, ensinar os seus obreiros e ensinar a igreja a caminhar na dependência do Espírito Santo, sem que você perca a sua autoridade como pastor, como autoridade local daquela igreja, e viver uma igreja avivada, onde há salvação de almas, onde há libertação, onde há cura e onde há crescimento. Quero ensinar a vocês esse nível de crescimento ministerial, como romper, como fazer, né? E tudo isso com base na palavra de Deus, nos ensinos do Senhor. Bem, até aqui alguém ficou alguma dúvida? Eu já vou falar sobre os ingressos, a gente passou o tempo, mas eu precisava ir com mais calma explicando para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar? Irmã Edilane queria fazer uma pergunta? Pode fazer sua pergunta. Em nome de Jesus. Ninguém, quer fazer pergunta? 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 Ninguém, quer
será online, por enquanto online. O meu desejo é levar essas mentorias que a gente tem para o presencial. Online já é tremendo, extraordinário, irmão. Mas presencial, a sinergia de você estar ali presente é outra. Tá? Ó, vamos lá. A irmã Sandra está perguntando sobre os valores, ok? Eu vou explicar para vocês os valores e o porquê que a gente coloca esses valores, que são valores simbólicos, tá? Todas as aulas terão PDFs, você vai ter acesso aos PDFs. Eu vou explicar o porquê que a gente coloca um valor simbólico e o porquê não é gratuito, tá? Vamos lá. A gente coloca um valor simbólico, primeiramente, porque é um princípio bíblico de oferta. Então, você faz uma oferta, você sela aquilo que você vai receber da parte do Senhor de ensinamento e de instrução. É um princípio de honra e um princípio de semeadura. Tá? Nós não temos o objetivo de enriquecer com seminários, nós não temos o objetivo de enriquecer com a escola de ativação profética. O nosso objetivo é ganhar almas para o reino e ativar o corpo de Cristo. E ensinar os filhos se relacionarem com o Pai em realidade. Ok? Então vamos lá. O seminário ele é 100% gratuito. O valor que a gente está colocando é um valor de investimento nas apostilas que você vai usar. Essas apostilas que você vai utilizar, elas garantem o seu ingresso dentro da nossa mentoria. É um valor simbólico, são 3 dias e são 3 valores diferentes. O valor ele não é feito gratuitamente, porque não é a primeira vez que acontece, não é a primeira vez que nós fazemos mentoria, e já aconteceu outras vezes de nós ministrarmos mentorias gratuitas, às vezes conversando e falando coisas extremamente profundas espiritualmente, e terem bruxos, feiticeiros, pessoas que são espiritualistas, esotéricas, dentro do grupo da Escola de Ativação Profética, que se infiltram no meio, tá? E aí eles pegam esses conhecimentos que a gente tem, e aí eles levam lá para a bruxaria, para a feitiçaria, para usar para o mal. O que eu vou dizer para vocês? O que eu vou ensinar para vocês durante esses dias é poderoso. Irmãos, quando você aprende a se alinhar com essas coisas, e você aprende do ministério dos anjos, é uma coisa que você tem que ter equilíbrio e muito cuidado, porque você ora por dinheiro e o dinheiro aparece. Vou repetir. Você ora pelo dinheiro, declarando o dinheiro espiritual, os anjos tragam, do jeito que eu vou ensinar para vocês, e o dinheiro aparece na conta. As coisas vêm para você. Se esse conhecimento e esses princípios eles caem nas mãos erradas, independente da pessoa ser crente ou não, existem coisas que eu vou ensinar para você, que se for um ateu, ele praticando o princípio, vai manifestar a glória de Deus. Vai manifestar a favor de Deus. Vai manifestar a honra de Deus. Vai ativar os anjos de Deus. Você tem noção do que você vai aprender? Então, é por esse motivo que a gente coloca um valor irrisório. São os 3 dias que eu vou mostrar para vocês aqui na tela. Os horários nós queremos fazer no período da noite. O que eu vou fazer, Mandila? Eu vou montar um grupo no dia 14, nós vamos fazer a inscrição, vamos ter os ingressos, nós vamos abrir os grupos dos ingressos. É o ingresso bronze, prata e diamante. São valores diferentes e benefícios diferentes, tá? Das apostilas. Nós vamos colocar a enquete e dentro dessa enquete vocês vão votar, escolher a melhor data, o melhor horário, tá? A melhor data, que é o referente aos dias da semana. Por que a gente vai fazer isso? Porque não adianta eu colocar uma data para vocês que às vezes não se encaixe na sua agenda. Então vai ser a maioria. Você vai entrar no grupo, a maioria vai fazer uma votação e a maioria vai escolher as datas e os dias que a gente vai fazer. E o horário também, tá bom? Nem para ficar muito cedo, para que o pessoal não possa participar, e nem muito tarde, porque tem gente também que trabalha no dia seguinte, ok? Então, vou mostrar aqui para vocês, dentro do slide aqui, ok? Consegue enxergar bem aí? Ó, esse aqui é o ingresso bronze, ele tem o valorzinho da apostila, um valor de investimento, de R$ 67,00. Ele vai te dar acesso ao dia 1 do evento. Você vai ter acesso ao dia 1 do evento, mais apostilas. É um valor simbólico. Irmãos, nós estamos acompanhando aqui outros apóstolos, homens de Deus, estão também lançando outras mentorias durante esse período. Tem mentoria aí que você vê de R$ 2.750, R$ 3.000.
Eu já vi mentorias com homens de Deus de 4 mil, de 7 mil reais. Entende? E não ensina profundo. É uma coisa básica. Ele chega ali, ele conta a história dele, ele não vai muito a fundo da Bíblia, dentro da Bíblia, é aquela coisa rasa. Aí você sai daquela mentoria que você pagou caro e não aprende nada. Por isso que eu estou falando para vocês. A escola de ativação profética, ela não tem o intuito de enriquecer com mentorias, enriquecer financeiramente. A escola de ativação profética, ela vem com o objetivo de democratizar a unção, democratizar a revelação do ensino. Por isso que tem muito apóstolo que fica bravo comigo, irritado comigo. Por quê? Eles vivem só das mentorias, da venda das mentorias e dos cursos deles. Eu não tiro a razão deles. Eles estudaram, se prepararam, pagaram preços para isso, e está tudo certo. Mas a escola de ativação profética, ela tem um cunho de justiça social. Okay? Nosso objetivo é ver vocês crescerem. Então não adianta eu colocar aqui, por exemplo, com tudo que eu coloquei aqui, que eu falei para vocês, vocês acham quanto? Coloca aqui nos comentários, a gente já vai encerrar, vou falar dos outros ingressos. Coloca aqui nos comentários tudo que eu falei para vocês, que eu vou ensinar para vocês na prática. E vou ativar vocês, orando, ativando vocês no Espírito Santo, para vocês viverem uma nova vida, entregando ferramentas para vocês práticas no dia a dia, após o nosso acompanhamento também, ali que eu dou um acompanhamento de 30 dias após a mentoria, todos que participarem. Fala para mim aí o preço que você pagaria numa mentoria como essa. Vocês sabem que eu não sou uma pessoa de ter dó, eu ensino tudo mesmo, eu entrego tudo aquilo que Deus me deu, aquilo que Ele me ensinou. Verdadeiramente, isso é viver o reino. Exatamente, pastora Luciana. A gente paga um alto preço por isso, né? Por a gente querer levar o reino de Deus e ter esse desejo, essa vontade, essa forma. Não que os outros não tenham, mas é você olhar para a realidade do nosso país, do Brasil, e entender que não é todo mundo que tem condições de pagar 3 mil reais numa mentoria. Não é todo mundo que tem 800, 900 reais, condições de pagar 800, 900 reais para participar de um congresso. Entende? Não é todo mundo que tem condições. Eu já vi várias mentorias que são homens de Deus, admiro, amo eles. 7 mil reais, 4 mil reais, 3.997. Não é todo mundo que tem essa condição. E aí quem não tem a condição não aprende, quem não tem a condição não recebe a unção, quem não tem a condição não desenvolve o dom. O propósito não é o evangelho. Se o propósito é o evangelho, a gente vai fazer aquilo justo, com valor simbólico, sim, dentro do reino de Deus, até mesmo porque a escola de manutenção de ativação profética, ela precisa de melhorias, ela precisa avançar dentro do reino de Deus, e a gente precisa melhorar a nossa estrutura para alcançar ainda mais vidas dentro do reino de Deus, nas nossas lives de oração, que precisa de equipamentos melhores, nos nossos cultos de mentoria gratuito que a gente faz toda terça-feira, isso é muito importante, tá? Então aqui, ó, o acesso ao primeiro dia do evento, mais a apostila, investimento na apostila de apenas R$ 67,00. Isso garante ali o seu acesso à mentoria, tá? Porque é o valor da apostila. O segundo dia é o ingresso prata, e dentro do ingresso prata, você vai ter acesso ao primeiro dia de mentoria, o segundo dia de mentoria, e vai ter acesso às apostilas nos 2 dias, tá bom? E no terceiro dia, que é o ingresso diamante, onde a gente vai entregar literalmente tudo, ele tem mais alguns outros benefícios, tá? O ingresso diamante, ele está por um valorzinho de 197. Todos esses valores aí você vai poder parcelar no cartão, ok? Tinha aqui uma ferramenta, não sei se eu tenho ainda disponível. Você consegue antecipar o valor do seu FGTS, você pode antecipar esse valor pequenininho que você tem do ingresso, o dinheiro cai na sua conta e você consegue fazer aí a mentoria sem colocar a mão diretamente no seu bolso, tá bom? Eu vou ver se eu consigo isso para vocês também. No ingresso diamante, o valor de 197, você pode parcelar, né? Claro, tem um acréscimo do cartão, mas eu acho que dá para fazer parcelas de até 12 vezes, tá bom? Aí tem, você vai ter acesso aos 3 dias de evento, vai aprender tudo, vai participar de todos os dias, vai ter mais acesso a todas as apostilas, vai ter acesso a todas as gravações dos 3 dias durante 6 meses para você rever quantas vezes você quiser. Nós temos também o material em PDF, além das apostilas físicas, que é com o material das aulas que a gente vai dar ao vivo, você vai ter acesso. E aí você vai ter acesso do diamante
há uma live exclusiva de perguntas e dúvidas. Vai ser um dia a mais. Eu vou tirar com vocês só para tirar todas as dúvidas e responder todas as perguntas que vocês têm a respeito de dom, de ministério, de unção, de anjo, tudo o que você quiser me perguntar livremente dentro dos temas que a gente vai tocar aqui dentro da mentoria. Você vai poder me perguntar, eu vou falar com você e nós vamos estar orando ali por ativação, pedindo que o Espírito Santo derrame o precioso poder, a sua graça, a autoridade, a unção, a ativação do ministério dos anjos sobre você, sobre a sua vida e sua casa. Eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma, em nome de Jesus Cristo. A irmã Silvia, a pastora Silvia Honório, eu participei da última mentoria dos anjos, o apóstolo César entregou tudo. Eu estou precisando fazer uma mentoria do Seminário dos Anjos novamente, pastora. Eu fiquei em dúvida esse mês. Tem 3 mentorias prontas, tá? É o método DIP, que é um método de desbloqueio de identidade e propósito, esse que eu estou apresentando para vocês. Tem a Escola de José. A Escola de José é uma escola de interpretação de sonhos proféticos, onde eu ensino vocês o passo a passo, o princípio bíblico, para interpretar sonhos proféticos. Eu ensino vocês princípios de arrebatamento em espírito, de como você começar a viver essas experiências de arrebatamento no espírito. Você consegue visitar pessoas, você consegue visitar lugares, você consegue ministrar pessoas, você consegue visitar dimensões aonde os anjos governam, os anjos de Deus, aonde o Espírito Santo de Deus, Jesus, o Pai, está. Você passa a ter revelações que a maioria não tem, você vive sobrenatural. E aí, quando você pratica, você recebe a ativação e pratica, você pode ter essa experiência todos os dias. Pode ter experiência de arrebatamento espiritual todos os dias. Eu vou contar um segredo para vocês, pode? Eu vou contar um segredo para vocês. Você pode ter uma experiência de arrebatamento em espírito e se encontrar com o próprio Jesus Cristo nas dimensões espirituais e ele te ensinar tudo o que você quiser aprender. Eu aprendo muita coisa assim com Jesus, eu aprendo muita coisa às vezes com os anjos, já aprendi em um lugar que a Bíblia chama de seio de Abraão, ok? Não se escandalize. A Bíblia diz que o seio de Abraão está ali Adão, está ali Abraão, está Davi, está Moisés, que morreu, mas o corpo dele foi levado por um anjo, Elias, que não conheceu a morte. E no seio de Abraão é uma dimensão espiritual. Quando você é levado nessa dimensão, irmãos, não se escandalize. Isso não é consultar espíritos, isso não é espiritismo, até mesmo porque eles não morreram. Eles estão descansando no seio de Abraão. Até o último dia, como a palavra de Deus diz, o dia do juízo, onde a gente vai adentrar a eternidade, o real paraíso preparado por nós. Mas no seio de Abraão, você consegue ter contato ali com alguns personagens bíblicos. Você consegue ter contato ali, quando você é levado pelo Espírito Santo de Deus, com anjos de Deus. Você consegue ter contato com avivalistas que hoje descansam no Senhor. E esses avivalistas, você conversa com eles e eles te ensinam chaves e princípios que vão te ensinar a se mover nos dons, na unção do Espírito Santo, que eram chaves e princípios que eles utilizavam para fluir enquanto eles estavam aqui na Terra, pregando o Evangelho. Tá bom? Ou vocês querem mais alguma coisa? Vou ensinar tudo para vocês, tá bom? Tudo na palavra de Deus, tudo de uma maneira moderada, tudo de uma maneira equilibrada, no nome de Jesus Cristo. No dia 14, às 8 horas da manhã, nós vamos abrir as nossas inscrições. Eu vou colocar direto no grupo da Escola de Ativação Profética. Se você conhecer mais alguém, irmãos, que quiser participar, um amigo, uma amiga, indica, recomenda, nos ajuda a alcançar mais pessoas, nos ajuda a trazer mais pessoas para o reino, destravar mais ministros, mais homens de Deus, mais mulheres de Deus, tá bom? É até aqui que eu tenho para falar para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É só isso mesmo, tá? Pois se vocês quiserem, eu posso mandar o arquivo, esse material em PDF lá dentro do grupo. De repente você vai conversar com um amigo, ele vai te perguntar, e aí você manda esse PDF para ele, tá? Ou para ela.
Vão ficar gravadas, irmã Cíntia, todas as aulas vão ficar gravadas. E você vai ter acesso lá no Ingresso Diamante a todas essas aulas gravadas para você rever, transcrever, junto com os PDFs das aulas, juntos com todas as apostilas. Você vai ter acesso ao conto completo, tá? Fora isso, no Ingresso Diamante, lá, que é da apostila do Diamante, você vai ter acesso a mais um dia, que é só para a gente vir aqui, entrar na sala e tirar as nossas dúvidas, conversar sobre todos os temas que tiverem aqui. Apóstolo, eu estou com dúvida disso. Apóstolo, eu tenho dúvida daquilo. Eu me sinto bloqueado naquilo. Eu vou ministrar, eu sinto... Você vai ser destravado ao vivo junto com outros irmãos que nós vamos ensinar. As aulas, elas ficam gravadas, ainda como a gente não tem uma plataforma para armazenar as aulas gravadas, eu armazeno dentro do Google Drive, e aí você vai ter um link exclusivo seu, aonde você vai poder, vai ser compartilhado com você no Google Drive, e aí você vai conseguir acessar esses vídeos diretamente na nuvem, para você assistir quantas vezes você quiser. Bom, vamos orar para a gente encerrar no nome de Jesus? Pai, em nome de Jesus Cristo, Rei da Glória, eu quero te agradecer pela vida de cada irmão e cada irmã que aqui está. Eu quero te agradecer pela vida dos teus filhos e das tuas filhas. Eu quero te agradecer por tua graça e a tua misericórdia. Senhor, que seja feito conforme a tua vontade, não a minha vontade. Eu apresento cada uma das vidas que irá participar do método de desbloqueio de identidade e propósito, que foi direcionado e conduzido pelo Senhor. Eu creio que é um novo tempo na vida pessoal, na vida financeira, profissional e espiritual dos teus filhos. Que o Senhor possa me usar como canal para a glória do teu nome, no precioso nome de Jesus. Te abençoo com paz, justiça, alegria e prosperidade. Você que está ouvindo esta live agora, vendo agora, através do YouTube, eu vou deixar um link aqui abaixo. Você pode entrar dentro do grupo da Escola de Ativação Profética e me chamar como administrador do grupo. E ali eu vou estar tirando todas as suas dúvidas. Entre no grupo, fique atento a todos os comunicados e todas as informações. Na quarta-feira, às 8 horas da manhã, estaremos abrindo as inscrições para o método DIP, método de desbloqueio de identidade e propósito. Primeiro método de destravamento ministerial efetivo e focado em resultado em Deus, no nome de Jesus Cristo, do Brasil e do mundo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo, Rei da Glória, nós amamos vocês.